pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar a aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa rosa e estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. E aí, tá preparado para a aula de hoje? O nome da nossa aula está lá no quadro, Conhecendo o Estatuto do Idoso. Você sabe, a EJA tem alunos jovens, adultos, idosos. Então, por isso, esse tema é tão importante para a gente trabalhar na nossa aula. Mas você sabe por que as leis são importantes? Você sabia que as leis impactam diretamente na nossa vida? É importante que a gente conheça os direitos que nós temos. Você sabe o que são direitos sociais? Você já leu sobre isso na Constituição Federal? Então, a gente vai começar a aula dessa forma. Vou apresentar para você um dos artigos da nossa Constituição que fala exatamente sobre isso. Vamos lá? Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Brasil, Constituição Federal, 1988. Direitos sociais são aqueles direitos básicos para que a gente possa viver em sociedade. Então, são direitos que todo ser humano precisa ter. Mas e aí? E o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso é uma lei específica. Então, a gente já falou que existe a Constituição, mas também existe uma outra lei que é específica, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o Estatuto do Idoso. Existem outras também, mas o foco da aula é esse. Você já ouviu falar sobre o Estatuto do Idoso? Sabe que direitos estão contidos nesse documento? Vamos conhecer alguns trechos, alguns artigos, para que a gente possa comparar o que está escrito ali nessa lei com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Vamos lá? Estatuto do Idoso. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Viu? Essa lei, ela fala de direitos para pessoas a partir de 60 anos que já são consideradas pessoas idosas. Mas vamos continuar. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nesse artigo, podemos observar que o idoso tem direitos e principalmente direito à educação. Você reparou lá? Então, direito ao respeito e também outras coisas, como principalmente a educação, que eu quero destacar aqui. Mas vamos continuar. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS.
observamos que uma das medidas estabelecidas nesse estatuto é a assistência social. Então, um idoso que não tem possibilidade de subsistência, nem por ele mesmo e nem pela família, tem direito de receber mensalmente um salário mínimo. Olha que interessante. Viu como é importante a gente conhecer as leis? Mas vamos dar continuidade. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Viu de onde surgiu a gratuidade nos transportes públicos para os idosos? Basta que o idoso apresente o seu RG, sua carteira de identidade, para ter o seu direito assegurado. É claro que existe um percentual aí de 10% que as empresas disponibilizam para os idosos. Mas vamos continuar? Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Os idosos possuem direito a 50% em entradas para eventos culturais, eventos de lazer e também eventos esportivos. Olha que bacana! Se você é idoso ou conhece um idoso, ele já teve direito a esse percentual de desconto nessas entradas? Conhecer a lei é importante, mas vamos continuar. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Quem discrimina a pessoa idosa, seja através do transporte ou através de alguma ação bancária, essa pessoa é punida. E a punição pode chegar a 1 ano de reclusão e até multa. Então é importante ficar ligado, hein? Porque a lei está lá, ela está escrita e precisa ser cumprida. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação hipotética. Vamos imaginar comigo a situação que eu trouxe lá no slide. Vamos lá. Observe essa situação hipotética. Dona Maria é uma senhora aposentada de 64 anos, que se encontra em pleno gozo de suas faculdades mentais. João é seu procurador. Para satisfazer suas necessidades pessoais, passou a se apropriar dos valores da aposentadoria da tia. Viu essa situação? O sobrinho que acaba usando aí o benefício da tia. O que você acha dessa situação? Pensa aí nesse questionamento que eu vou te fazer agora. Olha lá. Você sabia que, nesse caso, o ato praticado por João não caracteriza crime de apropriação indébita previdenciária pelo Código Penal? Pessoal, a gente está falando de um crime, mas é um outro tipo de crime. É um crime contra o que está lá na lei do Estatuto do Idoso. Você sabia disso? Pois é. A apropriação dos bens do idoso é crime. Acompanha lá comigo. A apropriação de bens de idoso é crime. Crime previsto no Estatuto do Idoso.
Artigo 102 da lei. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, constitui crime punível, com pena de reclusão de 1 a 4 anos de multa. Agora, imagine uma outra situação. Imagine que você é uma pessoa idosa ou acompanhante de um idoso e está no hospital precisando de um atendimento urgente. Só que você tem uma aparência jovial ou o idoso que você acompanha tem essa aparência. E aí, o que você faz para pedir urgência nesse atendimento? A primeira coisa você sabe, precisa conhecer a lei, o Estatuto do Idoso. E quando a gente conhece a lei, fica fácil da gente reivindicar nossos direitos. Mas em relação à prioridade no atendimento do idoso, tem uma novidade. Eu vou apresentar para vocês, olha lá comigo. Comissão aprova prioridade escalonada em favor dos mais idosos. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso, no que diz respeito ao atendimento prioritário. A lei para o atendimento prioritário já existia, mas agora o atendimento passa a ser escalonado, sendo do mais idoso para o menos idoso, salvo em casos de urgência e emergência médica. Os mais idosos são atendidos antes dos menos idosos. Depois de tudo que nós falamos aqui, você acredita que a nossa sociedade está plenamente amparada pelos direitos? Vale uma reflexão, hein? Pessoal, a gente já está chegando no finalzinho da aula, então eu vou falar sobre o resumo de tudo que nós dissemos aqui. Nessa aula, você aprendeu e conheceu as leis, conheceu o Estatuto do Idoso. Iniciamos falando sobre os direitos sociais, que são aqueles que são garantidos para que todas as pessoas tenham direitos básicos. Falamos também da Constituição Federal e de leis específicas, como é o caso do Estatuto do Idoso. Apresentamos alguns trechos do Estatuto e fizemos uma reflexão sobre eles. Agora, eu vou deixar para você um desafio. Olha lá o slide comigo. Para o desafio de nossa aula, proponho que você reflita sobre o assento preferencial nos transportes públicos. Você acha que é realmente indispensável que existam placas de identificação para os assentos que são preferenciais? Por quê? O que você pensa sobre isso? É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Converse com seu professor, converse com a sua professora sobre o assunto que nós falamos aqui. Com certeza você vai aprender muito mais sobre essa lei. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!